Então, outra coisa que a gente tem de facilidade em Python, tá? Quando a gente vai fazer as estruturas de repetição. Então, vamos supor que a gente vai fazer um for aqui, né? Então, for, vou fazer uma lista aqui, vou fazer uma lista de números. Uma lista de números. Eu abro aqui, eu faço uma lista. Vocês podem ver que não tem dificuldade nenhuma para instanciar uma lista. Então, eu vou fazer uma lista. Então, aqui vai ser número, né? Número em lista de números. E aí vocês podem ver que o IntelliSense está ajudando a gente. Ele já está trazendo para a gente o nome dessas variáveis e ajudando a gente a formar a estrutura. Se fosse em C#, a gente teria que primeiro abrir parênteses aqui e fechar parênteses aqui. E teria que abrir colchetes e fechar colchetes para a gente dizer as delimitações do nosso for. Aqui não, eu só coloco 2 pontos e pulo uma linha. E ele vai ver o nosso código de acordo com a indentação. Ele não vê por colchetes. Tem uma extensão do Python que chama Byton, que ele traz essa dinâmica, porque tem gente que não se acostuma, tá, com isso, de você poder abrir e fechar colchetes, abrir e fechar chaves, desculpa, colchetes é o de cima, chaves. Abrir e fechar chaves, né, mas aí vai do seu gosto. Se quiser instalar, se quiser usar, você usa. Mas aqui, na linguagem puramente, ele não pede, ele não tem essa necessidade, então você pode fazer dessa forma. E aqui o que eu posso fazer, tá, já que eu estou fazendo um for, em uma lista de números, eu vou passar printando essa lista de números, né? E aí, no momento que eu der o play, ele vai estar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e a gente tem essa lista de número printada aqui embaixo, tá? E aí a gente tem várias coisas aqui no Python, né? Então, esse aqui é a estrutura de repetição do for. Aqui opa. Então aqui, ó. Aqui você vai ter o if, tá? Dentro do if, você segue a mesma coisa. Se número igual a 1, ele vai dar o print só no número 1. Se não, ele não vai fazer isso. Então a gente vai rodar aqui, ele deu um único print aqui pra gente. E todas as outras semânticas, vocês vão ver que são muito parecidas com o que a gente aprende em C#. Então é uma coisa que eu sempre digo nos vídeos, e eu repito aqui na live também, para você que está me assistindo, para você que está vendo isso aqui depois de um corte do YouTube. Cara, aprende a lógica. Depois, para você aprender como é que escreve em outra linguagem, ó, é simples, é a mesma coisa. O if em Python, ele é muito parecido com o if em C#, que é muito parecido com o if em Ruby. Ele vai mudar alguma coisinha, bem pouca, bem trouxinha, digamos, bem trouxa, digamos assim, que você consegue pegar. Então, cara, foca na lógica, tenha lógica e você migra para qualquer tipo de linguagem, tá? Não tem dessa aí. If é assim aqui. Aqui dentro do Python, a gente não tem o switch case, mas a gente tem um match case, tá? Ele é um análogo, então match, então se a gente tem match, eu vou escolher a variável número, match a variável número, case 1, tá? Case 1, a gente vai dar um print Gabriel, e aí você vai fazendo, ó, case 2, a gente vai dar um print, vou printar o nome do Ronald aqui. E aí, a gente faz aqui, ó. E aqui, deixa eu dar um clear nesse terminal, que tá bem poluído já. E aí, ele vai aqui, ó. 1, 2. Beleza. E aí, galera, o que tem aqui também, que é uma funcionalidade que a gente acabou de instalar? A parte de debugar, que o Ronald falou que gosta, tá? Como é que você vai fazer para debugar esse código aqui? Ah, deu um erro na linha X, como é que eu vou saber?
Então você vem aqui, ó, Run and Debug, tá? E você vai debugar esse código. Ele vai pedir aqui qual que você vai precisar usar. Então ele vai já trazer aqui a sua extensão, né? Python Debugger, que você pode utilizar. E aí ele fala para debugar o arquivo atual, né? E aí você debuga o arquivo atual. E aí, na onde você colocou o ponto vermelho, que seria o breakpoint, ele vai parar. E aqui você tem a linha printada. Dentro dessa linha, eu consigo começar a ver as coisas, tá? Então, por exemplo, eu consigo ver o que tem na minha lista de números. Então, eu sei que na minha lista de números no index 0 a gente tem o 1, no index 1 a gente tem o 2, 3, 4 e assim por diante. No meu variável nome eu tenho o Gabriel e eu consigo ver a lógica acontecendo. Então, se eu for apertando F10, ele vai passando aqui. Então, ele entrou dentro do for, ele vai fazer o teste, tá? Então, eu posso fazer o teste aqui na mão. Então, eu venho aqui do lado no watch e posso adicionar aqui o que eu quero ver. Eu quero ver se o número é igual a 1. Ele vai dar que é o true. Então, o correto é ele cair aqui dentro e vai printar para mim ali embaixo. E no match, ele vai cair no case 1 e vai printar o Gabriel aqui embaixo. Então, eu consigo ver o nosso código acontecendo, tá, galera? Então, é muito legal por causa disso, porque a gente consegue ver isso acontecendo na sequência, tá? Bom, e dentro do Python, qual que são os usos que a gente pode ter, tá, dentro da linguagem? Aqui eu vou falar um pouco, não vou passar por todas elas, tá? Mas aqui a gente pode ter o Python utilizando para CRUD, então você vai fazer insert, read, alter e delete, tá, com Python. A gente tem muito Python quando a gente fala das áreas de automação, áreas de data analytics e áreas de script, né? Por quê? Pela facilidade que a gente tem com ele em automatizar tarefas. Ele é muito fácil de automatizar tarefas. Você consegue importar o Selenium daqui e fazer uma automatização. Para a área de cibersegurança, a gente também tem a utilização do Python para ataques. Como vocês viram no começo da live, aquele código de keylogger, ele serve para um tipo de ataque. Então eu posso mandar aquele arquivo .py, instalar aquele arquivo .py na máquina da pessoa e ficar logando o que ela escreve. Então ele serve para isso, tá? Depois eu abro ele aqui e mostro rodando para vocês. E é isso. O Python ele é usado em várias coisas. Ele consegue também fazer back-end para front de web. Tem alguns plugins para você fazer uma parte de interface com ele também. Tem uma parte do Python voltado para jogos, então você consegue fazer um RPG, você consegue fazer coisas desse tipo. E você consegue ter essas variedades. Gabriel, mas por que a gente então só não usa Python no mundo da programação? Cara, porque você tem linguagens voltadas para determinados assuntos, tá? Ah, mas como assim? Te dou um exemplo. O Python ele é muito bom quando você fala de Data Analytics e inteligência artificial e esse tipo de coisa. Porque ele é fácil de manusear e você consegue fazer coisas monstruosas com poucas linhas de código. Então você otimiza seu tempo, tá? Ajuda no processo. Ah, tá. Isso aqui é outra coisa, desculpa. Mas ele não vai ser bom, por exemplo, quando você precisa fazer uma programação de baixo nível, que você precisa apontar ponteiros, que você precisa ter otimização. Muitas das vezes, para esse tipo, você vai ter que usar uma linguagem de mais baixo nível. Então, você usa ali um C, você usa ali um assembly, você usa ali uma linguagem desse tipo, tá? E cada linguagem vai ter sua definição. Então, quando você vai para um C#, você também vai ter essa otimização do código muito forte, porque aqui, como o meu código ele precisa interpretar muita coisa, então ele precisa interpretar o tipo da variável para mim, tá? Porque eu não estou declarando esse tipo. Eu sei que o Ronald falou que a gente consegue declarar, mas a maioria dos códigos em Python a gente não declara. Então a linguagem precisa interpretar o que é aquela variável. Isso consome processamento, tá? Ela precisa interpretar a parte das indentações.
ela precisa interpretar um monte de coisa, a parte das bibliotecas, ou muitas das coisas estão chamadas em alto nível, então eu não codifico muito apontando para onde que eu quero, tá? Então tudo isso vai fazendo com que a nossa linguagem fique pesada, fique carregada, e ela tenha uma performance, desculpa, pior do que uma linguagem que você escova bit, né? Que você é mais apontar inteiro, apontar variável, abrir e fechar colchete, fazer 1 milhão de classes e fazer um monte de coisa. Ele vai ser mais... ele vai ter menos performance. Mas aí, quando a gente olha para, por exemplo, outras linguagens, elas vão ter cada uma a sua nuance, tá? Então, bota isso na cabeça.